Boa tarde! Estamos chegando aqui no nosso canal às 16 horas, né, nosso horário combinado, para a gente poder desenvolver, estarmos juntos mais uma vez aqui para estudar um pouquinho mais sobre uma nova disciplina, compartilhar experiências e hoje com um tema super bacana, né? Que é um tema de relevância para a vida, não só para quem é médico, mas para todas as pessoas. E a gente vai estar falando com uma super autoridade no assunto. Eu conheço o Dr. Frederico há muitos anos. Acho que o trabalho dele é de grande, além de relevância, também um trabalho assim de grande peso. Primeiro pela bagagem dele, mas muito pelo conhecimento dele, porque ele é um profissional assim que estuda muito para fazer o que faz. Tem um reconhecimento de mercado, ele atua com grandes consultorias, em grandes empresas, também atende médicos, então assim, vem com uma bagagem muito ampla e vocês vão ver, eu costumo brincar com ele assim, que ele é muito nerd, porque ele tem um conhecimento geral fantástico, né, a experiência de vida dele, a história dele, depois eu no final vou pedir para ele contar um pouquinho assim da história dele, é sensacional, tá? E vocês viram que eu compartilhei a questão da curiosidade da vida dele? É muito legal, né? Ele realmente, assim, assumidamente, pelo próprio Abílio Diniz, o guru do Abílio Diniz, já teve reportagem em revistas falando sobre isso. É uma coisa muito legal. E eu achei sensacional também, né? Isso que aconteceu do Abílio Diniz ao completar 80 anos. Ele, em vez de fazer uma festa tradicional com bolo, com tudo, ele fechou um hotel, um resort lá em Portugal, levou a família, os melhores amigos para esse hotel e fez como se fosse uma convenção. E aí ele convidou os seus gurus, o Dr. Frederico Porto estava, né, nesse hall exclusivíssimo dos seus gurus. E aí fez todo o trabalho lá. Eu vou pedir para o próprio Dr. Frederico contar um pouquinho assim, em que aspecto, né, ele é o guru. E tem uma situação bem específica, assim, que ele atua. Eu tô aqui esperando o Dr. Frederico entrar. Dr. Frederico, se você já tiver aí, me dá um alôzinho. Tô esperando o Dr. Frederico entrar pra gente poder começar. E sobre essa questão das competências, eu optei por fazer essa live hoje por dois motivos. Na verdade, o primeiro foi porque eu sei que o Dr. Frederico ele fala de um tema que eu amo, de paixão, que é complexidade cognitiva. Eu faço muito assessment, né, sobre perfil comportamental de pessoas, uso isso para fazer mapeamento de competências dentro das clínicas. Quem já fez o treinamento da jornada do paciente comigo sabe que eu gosto de fazer esse tipo de avaliação, utilizo de forma de aplicação prática, né, no dia a dia. No entanto, o Dr. Frederico ele tem uma abordagem bem específica sobre essa questão cognitiva, comportamental, que ele utiliza essa teoria da complexidade cognitiva. E é muito interessante porque a gente conversando com ele é psiquiatra, nutrólogo, ele sempre faz uma análise, né, sobre o seu extrato. Eu acho isso super legal, nas nossas conversas eu me divirto um pouco com isso. E vou pedir para ele hoje falar um pouquinho sobre isso. Ele entrou aqui, já vou chamá-lo. Então foi por esse motivo, só que por outro motivo também, porque como a gente tem trabalhado aqui no nosso canal muito a respeito do planejamento estratégico, do plano de ação, né, do que fazer nesse momento para conseguir passar melhor por esse momento desafiador, muitas pessoas começaram a me questionar, falaram assim, poxa Silvane, mas por exemplo, eu tenho uma habilidade, eu preciso entender mais um exemplo, tá, de finanças, de liderança. Mas eu tenho muita dificuldade. Qual é o caminho? Onde eu procuro? Aí por isso que eu complementei. Falei assim, não, doutor Frederico, além de falar sobre complexidade cognitiva, traga dicas práticas pra gente de como a gente desenvolver essas habilidades. Porque acho que tá todo mundo em dúvida. Todo mundo já entendeu o que precisa desenvolver, mas agora tá precisando de dicas de como fazer. Então, vamos chamar uma autoridade no assunto, que é o doutor Frederico, ajudar, né? Porque quando a gente não sabe o que fazer, a gente tem que buscar um especialista. Eu super acredito no poder do especialista. Olá, Silvane. Boa tarde, doutor Frederico. Tá me ouvindo bem, Silvane? Tá ouvindo bem? Eu estou. E você, tá me ouvindo bem? Tô bem, tá tudo tranquilo, tá.
Estou só Que ajustando. prazer tê-lo aqui conosco, doutor Frederico. Prazer é meu, Giovanni. Muito bom. Prazer e honra, né? Ter tanta sabedoria aqui nessa nossa live. Pois é, vamos compartilhar aí com o seu público, né? O que puder ser útil para eles. Legal. Doutor Oh, Frederico, eu mas é gostaria... interessante que o povo entra junto, né, Silvana? Os meus estão vindo aí também. Ah, que legal. Isso é bom, né? É. Porque a gente junta... A gente faz lives todos os dias à noite, então, né, tem uma... Eu estava sempre... fazendo às 19 horas. No entanto, a concorrência estava muito grande e a minha live estava sendo prejudicada, porque ficava caindo e todo mundo desesperado que o conteúdo estava bacana. Eu falei assim, não, vamos para um horário mais tranquilo, porque aí todo mundo pode assistir sem interrupção. Tem que achar o horário, é verdade. Doutor Frederico, seguinte, como o meu público aqui, né, é constituído de médicos, como o doutor também é, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua formação, para que as pessoas te conheçam ainda mais. Tá bom. Bem, meu nome é Frederico Porto, eu sou médico formado aqui na UFMG há 25 anos atrás, né? Eu fiz minha residência em psiquiatria no Hospital das Clínicas e logo no início da minha carreira eu via que muitas das pessoas que iam até o meu consultório, elas não eram saudáveis, mas também não estavam doentes, né? Porque elas passavam por um clínico naquela época e ele falava assim, você não tem nada, elas vinham parar na minha mão. E me incomodava profundamente, porque eu também via que elas não tinham nenhuma doença que justificasse tomar um remédio, tá certo? Mas eu acabava receitando por falta de alguma outra ferramenta, né? Aquela história, se a sua única ferramenta é o martelo, tudo vai ser prego. E aí eu fiz eu tirei um segundo título de nutrólogo para poder cuidar, então, da saúde das pessoas, e não somente da doença. Então, é isso que eu faço desde então. Nesse caminho... Corpo e mente. Corpo e mente, exatamente. Nesse caminho, eu sempre tive um interesse muito grande pelo mundo corporativo, né? Eu sou um professor convidado na Fundação Dom Cabral, aqui em Belo Horizonte, que é a melhor escola de negócio da América Latina, né? Uma das 10 do mundo, correto? Do mundo, exatamente, pelo Financial Times, onde eu abordo performance, saúde, neurociências, né? Então eu sempre tento fazer essa ponte entre o mundo do cérebro, da neurociência e o mundo corporativo. E tenho, por causa disso, né? Eu tenho palestras, workshops, né? Eu te conheci assim, né? Eu estava em São Paulo, você é de Minas, mas eu estava em São Paulo num evento de neurobusiness, na verdade. Neurobusiness, do aí Ricardo. Você palestrou, aí eu falei assim, mas ele é de BH? Aí um dia eu fui fazer uma consultoria num prédio de uma médica e era o seu consultório. Eu falei assim, não, gente. E aí depois eu fui fazer consultoria numa outra situação da Camila Katsuragi, que é sua amiga. Ah, você tá tudo convergindo. Aí nós nos conhecemos também. Sincronicidade, né, Silvana? Isso mesmo, né? É verdade. E aí, Silvane mudou minha carreira, me apresentou o Pliber, né? E pronto, né? Foi, né? Maravilha. Mudou, né, a minha jornada, né? Exatamente. Para melhor. Quem me dera, hein, doutor? Né? Mas então, e aí, como você vê, eu tenho muito cliente em São Paulo, né? Eu tenho empresas nacionais, multinacionais, onde eu dou treinamento. Eu te conheço, assim, né? Das que eu conheço, McKinsey, a Fundação Dom Cabral, das empresas Natura, entre tantas outras, né? Que você atua faz essa atuação, né, empresarial. O lugar que eu sinto mais internacional é quando eu vou no Facebook, né? Aí eu me sinto no centro do mundo, né? Então, hoje mesmo conversei com o André, que é o diretor, então vou no Facebook, sou consultor deles, e como você falou, empresas, já fui na Rede Globo, a Natura é minha cliente frequente, né? Tem programas do Laboratório Fleury, então tem várias empresas, né? Então essa é parte da minha vida dividida entre o consultório e agora me considero um conteudista, né, Silvana? Já que a vida me deu um limão, eu faço a limonada, né? Doutor Frederico, eu não sei se você teve a chance hoje de assistir meus stories, mas eu revelei uma questão sua, pessoal, que você é o guru do Abílio Diniz, porque eu sei que você... Gente, doutor Frederico, gente, é um nerd, uma pessoa, assim, inteligentíssima, mas muito, uma humildade. Então, não é ele que fala dele, não. A gente é que tem que falar, porque senão ninguém nem conhece esse lado dele, sabe? Isso é segundo a revista lá, a QG Magazine, né? Aquela revista, né? Gentleman Quarterly, GQ, né? Gentleman Quarterly. Que o Abílio, quando fez 80 anos, fez um evento em Sintra, né? Tinham 16 palestrantes, eu era um deles.
Então, a revista colocou os gurus do Abílio, então E estava eu fiquei lá. morrendo de inveja, nessa hora eu queria ser a melhor, a best friend do Abílio para te assistir, para estar lá e também por conta da presença do William Ury, né? Que é o papa de negociação do mundo, e vocês estavam juntos lá, porque eu já leio tudo do William. E aí, quando você me falou que ele estava lá também, assim, aí aquela invejinha branca bate, não tem jeito. E ele fala português, né? Ele é casado com uma brasileira, né? E o William estava lá porque o William, conforme o Abílio conta no livro dele, foi quem conseguiu fazer a negociação para que a briga dentro do cassino, né? Do Abílio com o cassino acabasse. Né? Então, que é o sócio francês, né? Exatamente, que foi uma briga que consumiu 500 milhões de dólares. Sim. Então, me conta uma coisa, como que um médico, psiquiatra e nutrólogo, em que âmbito, consegue se tornar um guru de um grande empresário? Não, meu guru foi assim, né, Silvânia? Estava lá falando, porque como o Abílio tem um modelo, né, no Caminhos e Escolhas, né, que é o livro dele, se você ler, ele tem uma perspectiva da saúde dele em várias dimensões, né, no físico, no emocional, né, o Abílio é religioso, né, ele é católico, né, ele, agora nesse período ele até está propondo como se fosse uma novena, né, que ele vai orando, né, todos os dias. Então, dentro disso, eu fui convidado para falar sobre a parte do corpo, né, na dimensão do corpo. Eu dividia o palco, eu e o Irineu, que é quem cuida do núcleo de alto rendimento dele, o Irineu é como se fosse o personal trainer, né, a pessoa que orienta o Abílio na saúde dele. E o Irineu falou do corpo, da atividade física, e eu falei da alimentação. Então, esse é o meu papel lá no evento. E a gente dividiu aquele dia, né? Foi um dia, então era um dia que tinha mais brasileiros, na verdade, tinha eu, o Irineu, se eu não me engano, a Suzana Herculano, nós éramos 3 brasileiros, né? Tinha muito mais convidados internacionais. E então foi muito bom, né? Foi um momento bacana, a gente dividiu o palco, e foi quando o Abílio foi ao palco, né? Porque como ele é esportista, né? E o Irineu o orienta desde há muito tempo. Eles têm 1.500 atletas no NAR, é um negócio de altíssimo nível, treina atleta olímpico, sabe? Dentro de uma escola pública em São Paulo. E aí foi assim que eu estava lá, né? Eu estava lá como um nutrólogo, vamos dizer assim. Então eu dei uma aula sobre uma perspectiva da alimentação a partir eu digo assim, não só dos aspectos físicos, né, da comida, mas dos aspectos psíquicos que a gente, né, por que a gente come o que a gente come. Legal. Então e, doutor Frederico, entrando então, já pegando um gancho e entrando no nosso tema central, que é essa questão da desenvolvimento de novas competências, quando a gente olha para esse universo, né, de empresários e agora, né, como o doutor citou, os atletas de alta performance. Isso. O que exatamente torna um empresário ou um atleta de alta performance? Existe um caminho, uma rota a ser seguida? Eles nascem prontos? Eles nascem com tudo que é necessário para se tornar alguém de sucesso, né? Um medalhista naquilo que se propõe a fazer? Como é que é isso? Bem, o que nós sabemos depois que o K. Anders Ericsson, né, divulgou o estudo dele, que o Malcolm Gladwell publicou em Outliers, né, mostrando que nenhum indivíduo é talentoso sem muita prática. Não significa que se eu praticar 10 mil horas, não é isso que é o corte, eu seria tão bom quanto ele. Mas quer dizer o seguinte, para você chegar no nível internacional de qualquer habilidade, você tem que praticar 10 mil horas. São 3 horas por dia durante 10 anos. Você fala, não, e se eu fizer 6 horas por dia, doutor Frederico, durante 5? Não adianta, porque a gente não aguenta mais que 3 horas de uma prática deliberativa. E K. Anders Ericsson, o professor da Universidade da Flórida, estudou isso em músicos. Né? O primeiro estudo dele foi em músico. Ele pegou uma escola de música em Berlim e ele começou a estudar quem na escola de música chegava a ser o solista da orquestra, ou o músico da orquestra, né, que toca por solista, ou um professor de música. E isso tinha uma correlação entre as horas de prática. O indivíduo, para ser um solista, ele tem que praticar 10 mil horas. Então, ele treina mais. Ei, Pliber! Olha o nosso amigo aí. Olha ele aí, ó. Aí, ó. Um beijo, Pliber. Aí, a figura. Aí. Muito bom. Você está com prestígio, Silvana. Ele não entra nas minhas aí, tá vendo? Você está com prestígio. Não entra, então eu não vejo. Tá nós
Então tá bom, tá bom. Ele não vai nas minhas. Bem, Silvano, então, então ele descobriu que, por exemplo, o solista, ele treina, sei lá, até ele formar 10 mil horas, né? Ai, olha, puxa saco. Eu vi. É isso aí, Ione, puxa a orelha do Pliber. É isso, porque é tão querido que todo mundo quer ele presente, né, Silvânia? Isso aqui né? Não é isso? Né? Então, Silvânia, 10 mil horas do solista. Os outros, cada vez que ele estudava, as pessoas tinham menos horas de prática. Tem outros estudos mostrando coisa muito interessante. Não é só o tempo, é como treinava, entendeu? O indivíduo que treina 10 mil horas, ele treina assim, ele treina em blocos, ele treina 50 minutos, descansa 10, treina 50, descansa 10, treina 50, descansa 10, acabou o treino. Os outros, às vezes, treinavam 3 horas, mas picavam aquilo durante o dia, sabe? Assim, eles não faziam de maneira focada, deliberativa. Bem, então, ou seja, ninguém é bom sem treinar. E disciplinado, né? E disciplinado. Então você vai falar assim, não, mas o Romário dizia para que treinar, não é isso, o Romário? Mas o Romário treinava. Vou te contar como é que ele treinava. O Romário era um gênio, né, que ficava dentro da banheira, não é isso, no gol lá, e ele dava um toque. Aí você fala, onde é que ele praticava aquilo? Ele jogava futebol 3 horas por dia na praia. Aquilo é uma prática, entende? Daquilo que provavelmente já era bom, já tinha uma tendência. Então você pega assim, Zico batia falta bem, Pelé, todos esses indivíduos, eles ficavam horas a mais treinando a falta para bater, tá certo? Aí eles se tornam... Um gancho nesse seu exemplo do Romário, eu tenho uma frase que eu uso muito nas consultorias, que é para fazer planejamento estratégico, que é a frase seguinte: fortaleça aquilo que já é forte. Porque a paixão dele era essa do futebol, e ele se dedicou a isso, usou isso como ferramenta para outra prática, também é válida. É uma questão até estratégica dele, né, doutor Frederico? Que você vai ver a história do Oscar, né? Que, se você ver bem o que o Oscar fazia, o Oscar era bom de cesta de 3 pontos, fora do garrafão. Que isso é uma competência treinável, concorda? Sim. O Oscar não era um Michael Jordan, né? Que negócio, não. Ele fazia de longe a cesta. Então, ele treinava aquilo. Então, reza a lenda, né, que ele conta, né? Que ele só ia embora para casa, sei lá, depois que ele acertasse não sei quantas cestas seguidas, né? Aí que ele ia embora. E aí, às vezes, ficava horas treinando. Então, o talento, ele provavelmente tem. Ou seja, o que a gente quer, mas isso, o que nós todos, porque o que acontece? A gente justifica nós não fazemos alguma coisa porque a gente acha que para aquele talentoso foi fácil. E não é fácil para ele. Então, isso, mesmo que a gente não chegue a ser um Oscar, um Romário, em qualquer área da vida, você não tem desculpa de não praticar, tá certo? Você tem que exercitar. É só com ele. Ele também chegou lá pela prática, né? Então, sim, assim, uma coisa. Então, de qualquer jeito, nós temos que praticar. O talento, ele não é nato. Mesmo se o indivíduo nasce com algo, ele vai ter que praticar muitas horas para refinar aquilo, para chegar no nível. Uma pergunta aqui do Cleiton, ele perguntando sobre os pontos fracos. E, né, assim, como desenvolver os pontos fracos? Claro que quando a gente desenvolve aquilo que é mais forte, é mais agradável, né? A gente tem ali o coração, né, assim, envolvido naquela prática. No entanto, isso não impede, doutor Frederico, de desenvolver aquilo que eu não tenho tanta paixão, mas que eu reconheço a necessidade para eu alcançar meu objetivo. Eu digo sempre assim, para você ter a maestria, você desenvolve algo que você já faz bem feito. Já tem uma facilidade. O gap, essa questão do gap, né, que você está dizendo, ou seja, o que eu tenho, o que me falta. Eu costumo dizer que geralmente são competências temperos, não é isso? É como se fosse um tempero, né? Você precisa desenvolver uma outra competência para complementar aquela que você não deixa de treinar, que você já tem a maestria. Mas você treina uma outra como se fosse um tempero. Então, todo programa de desenvolvimento pessoal, de qualquer jeito, tem que ter a competência principal, que você não vai deixar de desenvolvê-la, e uma que, se você desenvolver um pouco, ela alavanca mais ainda aquela sua qualidade. Tá certo? Então, vamos supor que você seja um exímio músico. Então, o músico, geralmente, ele é completamente desorganizado. Se ele for um pouquinho mais organizado, aquele talento dele ia sobressair. Não é verdade? Isso é um exemplo. Né? O que é claro, quando à medida que ele vai ficando famoso, ele vai tendo alguém do lado dele que coordena essa disciplina que ele não tem, né? Reza a lenda que o Mick Jagger tem um cara que fica do lado falando, isso, faz aquilo. Então, né, ele delegou. Talvez no começo da carreira ele tinha que fazer ele mesmo, né? Mas
essa outra competência, que você nunca será tão bom nela, ela pode ser uma pitada de um tempero para que a sua competência principal sobressaia. Né? Posso dar um exemplo aqui da nossa realidade? É igual um médico. Ele estuda a medicina para se tornar um médico incrível. Só que muitas vezes chega a um determinado ponto, ele entende que buscar conhecimento em gestão ou se complementar com alguém que entenda de gestão pode ser o grande diferencial da sua carreira, porque é um ponto fraco que pode ser complementado. Faz sentido, doutor Frederico? Faz, exatamente. Exatamente. Como, às vezes, o volume de que você tem que aprender em medicina é muito grande, né? Você se ocupa daquilo. E o seu negócio pode chegar num ponto que ele vai ter que ser administrado como um negócio, né? E aí falta uma série de competências que ele não tem. E é aquilo que você falou, se ele for desviar para aprender, ele acaba não cuidando devidamente daquilo, né, que é o core dele, né, a competência principal dele, né? Isso. E ele pode não vir a estudar gestão no sentido de se tornar um administrador hospitalar ou mas ele tem que ter uma noção de outras empresas, mas o suficiente para ele exercer a medicina dele com um grande diferencial. E se destacar no mercado. Então, respondendo a pergunta seguinte aqui do Cleito, então tem que se concentrar não somente nos pontos fortes. Você tem que treinar os pontos fortes e olhar os pontos fracos que alavancariam o seu ponto forte. Então, não é um desenvolvimento de um ponto fraco aleatório. É aquele que você percebe que seja um ponto de alavancagem para você. Né? E confesso que isso traz até um conforto para o coração, né? Assim, saber... Claro. Que você realmente vai ter que dimensionar o seu tempo de acordo, o seu tempo e a sua, como você colocou aqui, o tempo e a forma como você delibera isso. Né? Assim, de acordo com a prioridade. Então, ser médico sempre vai continuar sendo a prioridade. Só que se apoiar 100% na medicina não é mais um fator, né? Não garante o seu diferencial. Não garante, Porque o que você falou, a concorrência, né? O número de profissionais, a pessoa aposenta mais tarde, né? Então você tem... todos os médicos ficam no mercado por mais tempo, então o mercado vai mudando, né? E aí entra isso que você está falando, ou seja, quando você sai de ter um consultório para poder ter, quando eu digo, não é necessariamente uma clínica, é um lugar onde requer processos, tá certo? Fluxo, ou seja, uma coisa é atender o telefone, a secretária e pôr na agenda. Outra coisa é um lugar que requer desde sistema de gestão, né? Ou seja, a própria modernidade, a tecnologia vai exigindo que aquele simples consultório de antigamente, né, ele se torne um negócio. Né? Por mais que o camarada queira simplificar isso, ele vai ter que enxergar processos, né, para não ter retrabalho. A gente deu um exemplo aqui de gestão, mas poderiam ser outros exemplos. Por exemplo, oratória. O médico que sabe se comunicar, fazer o seu conhecimento chegar até o paciente, também é um médico que se diferencia. Por exemplo, o seu exemplo, o doutor Frederico é um médico assim, que entende pra caramba de tecnologia e unifica, né? E une a história, a habilidade da comunicação com a tecnologia para levar o conhecimento médico que ele tem, técnico, para alcançar mais pessoas. Eu tenho eu brinco assim, eu não sou apaixonado, mas eu entendo que eu tenho que aprender, eu não tenho escolha, né? Então hoje, por exemplo, eu gastei 3 horas para aprender a usar uma câmera nova, porque eu queria gravar vídeos com a melhor qualidade, entendeu? Eu vejo amigos meus nesse momento reclamando porque ele tem que atender por Skype. Aí vai ter que aprender a usar um Skype. Dá vontade de dizer, você está achando isso muito? Né? Em 10 dias, né? 10 dias eu aprendi a usar todas as plataformas que existiram, Zoom, Blue Jeans, né? TeamViewer, sei lá, aprendi todas. Ainda aprendi a usar streaming, né? Que eu faço minhas lives, né? No YouTube. O cara está reclamando que vai ter que abrir a porcaria de um Skype, né? É muita comodidade. Ou seja, assim, tipo assim, meu amigo, se você não aprender a usar a tecnologia, você vai desaparecer em 10 anos. Desaparece. Eu tinha um cliente que me dizia o seguinte, Silvio. Se ele entrasse no médico e o médico ainda escrevesse à mão, não usasse computador, ele nunca mais voltava lá. Ele não queria saber quem era o médico. Você fala, não, mas é o professor titulado. Ele falou que não voltava. Eu falo, mas por quê? Eu falo, não, porque eu já tenho a impressão que ele é desatualizado. Mesmo que ele seja atualizado, ele me passa a sensação que ele é desatualizado. Porque eu tenho amigos que até... né? Você entra no avião, como é que você julga o avião? Você julga se o papel, se a cadeira está limpa, né? Você não tem como olhar o motor do avião, você vai julgar por outras coisas. Então, e ele era um camarada ligado em tecnologia, então ele dizia o seguinte, porque até hoje, eu tenho colegas que até hoje atende com ficha, na mão.
Né? Eu tenho colegas. Então eu dizia o seguinte, ó, se eu entrava e o camarada estivesse escrevendo, eu nunca mais voltava nele, porque eu julgava que ele era desatualizado. Então chega um momento que nem que seja por isso, você tem que ter tecnologia à sua volta, né? Nem que seja por isso. Né? E essa questão que a gente está vivendo de quarentena está sendo uma verdadeira escola, né? É Eu estava ontem eu recebi a carta da escola da minha filha, falando que a dificuldade que eles estão tendo de se adaptar, eles estão procurando empregar os melhores esforços, mas reconhecendo a dificuldade em se adaptar. Então, assim, como é algo que muitas vezes estava à distância, a gente reconhece a necessidade de se adequar às mídias sociais, ao digital. Mas como a água não estava batendo na perna, estava todo mundo na área de conforto. Agora que a água bateu na perna, todo mundo está tendo que aprender a nadar num curto espaço de tempo. Isso é possível, doutor Frederico? Né? Você falou assim que a gente requer tempo, então precisa de 10 mil horas para dominar alguma coisa. Mas e se eu não tenho essas 10 mil horas disponíveis? Ainda assim, eu vou conseguir desenvolver? Bem, eu vou analisar dois pontos. Imagina uma empresa que fez uma escolha lá atrás de só ter computador desktop. E agora ele tem que colocar 500 funcionários em home office. Onde é que ele vai comprar 500 notebook? Nem que ele tenha o dinheiro, ele acha hoje. Então, tem decisões que você toma lá atrás que vão impactar na frente, né? Nós temos um limite da nossa capacidade de aprender em tempo, né? Não há dúvida, na verdade, ou seja, você tem um limite. A única coisa que você pode fazer nessa circunstância é entender literalmente qual que é a competência gargalo naquele momento que você vai ter que aprender sem escolhas, né? Quando eu te dei o exemplo, né? Já que eu vou fazer lives, eu tenho que aprender streaming, não é isso? Então, eu fui estudar streaming. Né? Perguntar para quem já faz, qual o aplicativo você usa, adaptar o aplicativo a mim, né? Como é que eu usaria, né? Tá certo? Ao que eu tenho de sistemas, de câmera, de microfone e tal. Então, a pessoa tem que virar assim, tá bom, qual que é a competência gargalo que ela terá que desenvolver? Ou seja, já está aí uma necessidade de saber tomar decisões, escolher o que é essencial e o que é prioridade. Exatamente. E por quê? Porque o mundo não vai voltar a ser o que ele era mais. Né? Depois disso, toda a tecnologia ela só é adotada após uma mudança social. Então, a partir do momento que a mudança social ocorreu, a tecnologia que estava aguardando o momento ela é adotada. Então, quando passa, ela vai ficar. Então, você tem que aprender. Né? É claro, quem estava mais à frente já tem uma vantagem. Né? Por exemplo, você me conhece, eu tenho. Né? Eu já tinha Instagram, eu tinha LinkedIn. Você já era ativo nas plataformas. Né? Eu tenho um colega meu consultor, falou assim, bem que você me falou há 2 anos atrás. Né? Eu tenho 8.500 seguidores no meu LinkedIn. Então, a minha área de palestra, eu dou palestra agora, eu já dei para várias empresas, online. Eu dou, está todo mundo em casa. Eles me colocam na plataforma, eu falo, respondo perguntas. Isso porque eu já usava, já estava ali, né? Ou seja, já estava tateando essa realidade. Então, para quem não fez, não tem saída, vai ter que fazer, mas é claro que vai estar correndo bem atrás, né? É evidente. Né? Então, a gente vai ter uma mudança muito grande, porque várias tecnologias que não eram adotadas vão passar a ser. Por exemplo, é provável que você que tenha que sair daqui para dar uma consultoria lá em Brasília, daqui para frente talvez a pessoa aceite você fazer isso à distância. Né? Quantas vezes eu já peguei um avião... Literalmente, essa é a minha realidade. Assim, o meu trabalho sempre foi entregue de forma presencial, treinamentos e consultoria. E agora, provavelmente vai mudar. Limitação, as pessoas estão se abrindo a essa possibilidade. Então, uma agenda que eu não tinha tão forte online está se fortalecendo, que as pessoas estão entendendo que não é um bicho de 7 cabeças, né? E que o resultado pode ser o mesmo. A experiência então você vai ter, provavelmente, você vai ter 2 preços depois. Você vai ter um preço pessoalmente e um preço à distância. Você vai ter os 2 preços. Se a pessoa quiser você presencialmente, ela vai pagar um preço. Se ela quiser você à distância, ela vai ter outro preço. Eu já saí da minha casa de manhã, peguei um avião lá em Confins e fui a São Paulo fazer uma reunião e voltei. Não tem coisa mais improdutiva do que essa no mundo. Já fiz. Para que eu tinha que ir a São Paulo fazer uma reunião que poderia ser feita sim? Então, na minha opinião, isso não vai acontecer mais. Né? O camarada vai pesar o tempo dele, vai pesar o meu, você entendeu? Vai ter um outro tipo de conversa. Fala, não, vamos fazer, se a gente não resolver... com o paciente, né? Assim, o paciente também está adquirindo a confiança na telemedicina. Só que se o médico não tiver confiante primeiro, ele não vai transmitir confiança, porque confiança gera confiança. Então, é importante o médico desenvolver essa competência da telemedicina como competência e não como ferramenta,
né? Isso. Ele vai ter que, no caso da telemedicina, na minha visão, ele vai ter que disponibilizar a ferramenta que a pessoa consegue usar, não é isso? Tipo assim, Sim. não, doutor, eu só sei usar o WhatsApp vídeo, então ele vai ter que usar o WhatsApp vídeo. O outro, né? Vamos mandar o Skype. Não sei, o médico, na minha opinião, ele vai ter que ser multiplataforma, ele vai ter que usar mais de uma, né? Omnichannel. Multichannel. Mas com o tempo, é claro, nós vamos nos adaptando para no futuro ser, né, a minha secretária, no meu caso, ela fala assim, instala um Zoom. Aí eu mando o link, ele abre, eu entro junto com ele, entendeu? Porque aí eu trago para mim o gargalo, eu coordeno, né? Para facilitar a tecnologia. Qual a plataforma que você mais tem utilizado na telemedicina? A que eu mais utilizo é o Skype ainda, né? O Skype. Né? Os meus clientes têm Skype, mas a minha intenção, eu acredito que futuramente será tipo um Zoom, que eu vou mandar um link, ela vai pedir para eles instalarem, né? Eu mando o link, eles clicam e entram. Aí já, entendeu? Já fica tudo fácil, né? Tá bom. Doutor Frederico, para a gente poder só fazer um fechamento aqui dessa parte de desenvolvimento de competências, aí eu quero entrar em complexidade cognitiva. Então, além da questão do tempo e de como se deve ser deliberado esse tempo, mais alguma dica de como desenvolver novas competências? Lembrando também do que ele sugeriu, viu, gente? Assim, que é primeiro desenvolver as competências mais fortes e as mais fracas você vai dosar, né? Encontrar um balanço para que elas se tornem complementares às mais fortes. Mais alguma dica, doutor Frederico? Porque senão é da natureza humana você tem um gap, né? A gente buscar gaps, né? Aquela história, né? Você era ótimo de história, péssimo de matemática, você tinha aula particular de matemática. Você nunca teve aula de história, né? Nunca teve. Porque a gente tem a sensação de que sempre está faltando alguma coisa. Então, essa ideia de que eu tenho que exercitar aquilo que eu sou bom, ela é contraintuitiva da maneira que nós somos criados, né? Por isso que isso tem que sempre ser lembrado. É engraçado, porque a gente é ensinado no mundo do perfeccionismo. E o perfeccionismo nada mais é do que uma grande imaturidade, né? É o mundo da média, né? Porque aquilo que você é bom, você já está um pouquinho acima da média. Então vamos puxar o resto para a média. Só que não tem como colocar fixo, tudo. Então, aquela história do pensamento fixo, né? Você não vai evoluir mais. Só que você não tem como colocar tudo na média. Então, ninguém destacou na vida porque era na média, né? A média, não. Você tem que fazer alguma coisa diferente. Nem que seja um conjunto de competências diferentes, não é isso? Por isso que eu falei da pitada. Então, sempre o desenvolvimento é isso. É aquilo que você faz bem feito, nunca deixar de treinar e escolher outra que vai ser um ponto de alavancagem para aquilo que você já tem com facilidade. Né? Adorei a expressão que você usou, que é a da maestria, né? Utilizar aquilo que você é bom para se tornar maestro naquilo, master, né? Naquilo. Master. Exatamente. Isso aí. Não, perfeito. Por exemplo, então, eu vou te falar, a minha capacidade, por exemplo, né, nesse momento, eu tenho a capacidade de segurar pela minha palavra. Né? Eu seguro pela minha palavra. Eu, quando dou treinamentos, meus treinamentos são muito cognitivos, né? Eles são menos sensoriais. Sempre quando eu entro nessa dimensão, né, é uma coisa mais difícil para mim, entendeu? Mas, ou seja, não é ali que eu sou bom. Mas, então, não é que eu nunca deixei de treinar, mas nesse momento que nós estamos vivendo, o fato de ter a minha habilidade de palavra, ela prevalece, né? Porque vai ser tudo online. Então, eu consigo usar esse meu dom de uma maneira que eu não, né, muito mais intenso do que eu usava antes. Ou seja, claro, eu fui favorecido pela circunstância, entendeu, né, Silvana? Não é que, Sim. Não é que essa circunstância que a gente está vivendo, ela favoreceu aquilo que você, né, assim, já vinha trabalhando enquanto que eu fazia, que eu faço com facilidade. Que é isso, né, que eu chego, que eu consigo segurar com a palavra, né, eu faço colocações. Ou seja, para quem é um speaker, um palestrante, esse é um momento muito rico. Mas aquele que, por outro lado, tem uma habilidade mais de vivencial, de gerar um exercício na sala, tem consultor que faz isso muito bem. Nesse momento ele fica prejudicado, porque o contexto não favorece, né? Sim. Mas assim, né? Ou seja, então, no meu caso, como eu já tinha essa habilidade, né, eu agora tenho que refiná-la digitalmente. Não é isso? Perfeito. Aí esse é o seu complemento. Exatamente. Doutor Frederico, então vamos lá. O que é complexidade cognitiva? E em que ela pode nos ser útil?
A capacidade de trabalho de uma pessoa é determinada por 4 fatores. Ela é determinada capacidade de quê? Desculpa. De trabalho. De trabalho. Ela é determinada pelas competências que ele tem. Claro, se eu sou cirurgião, eu tenho que saber operar, né? Se eu sou um consultor, eu tenho que saber a área que eu dou consultoria. Se eu sou, né, um carpinteiro, eu tenho que saber carpintaria, assim por diante. Então, a competência. É determinada a minha capacidade de trabalho pela minha aderência aos valores do lugar onde eu trabalho, tá certo? Você pode, por exemplo, trabalhar numa empresa onde você se identifica de valor. Então, vou dar exemplo. Você trabalha na Ambev ou na Natura. Se você sair da Ambev para a Natura, pode ser que você não consiga. A sua capacidade de trabalho cai porque é uma cultura tão diferente de onde você veio que você não consegue se adaptar. Você pode... outro aspecto são aspectos emocionais, tá certo? A sua capacidade de trabalho também é determinada pelos aspectos emocionais. Se você for um camarada paranoico, briga com todo mundo, você desagrega o time, beleza. E a última coisa é a complexidade cognitiva. A complexidade cognitiva tem a ver com a tarefa mais complexa que eu sou capaz de lidar. E isso é uma tarefa que é a tarefa do desafio? Sim, mas é a tarefa mais longa em tempo que eu sou capaz de lidar. Então, uma coisa, eu lidar com a tarefa, por exemplo, eu fazer um fluxo de caixa para entregar todo mês. Outra coisa, eu fazer um planejamento anual da minha clínica. Isso é uma outra complexidade, tá certo? Então, para a pessoa entender, né, quem está nos ouvindo provavelmente não vai ter mais, são 12 níveis de complexidade cognitivas e 12 níveis de tarefa. Então, desses 4 pontos, só o 4º ponto, que é o nível de complexidade, dentro dele são 12 pontos que são analisados. São 12 níveis de complexidade. Tá certo? São 12 níveis de complexidade da cognição e 12 níveis de complexidade da tarefa. Então, você teria que alinhar a pessoa à tarefa. Qual a dica que eu vou dar para a sua clientela, para eles entenderem? O nível 1 é uma tarefa declarativa. Por exemplo, é a recepcionista que atende o telefone e fala, e a agenda, tá certo? É o porteiro que olha o crachá, tá certo? É o instrumentador que te passa o bisturi. É uma tarefa 1. Poderíamos chamar de operacional ou não? Não é operacional, ele segue praticamente um checklist, tá bom? Okay. Eu quase brinco que é o seguinte, se ele pensar demais, ele estraga a tarefa, entendeu? A tarefa tem um jeito de fazer, tá? Sim. Se você olhar bem um checklist, é para a pessoa não inventar moda, não é isso? Ela entra e faz aquilo. Né? A faxineira entra no quarto do hotel e ela segue o checklist. Se você deixar por conta dela, ela ia esquecer de trocar o chocolate, esquecer de trocar, né? Então, ela segue a sequência. O segundo nível é um nível diagnóstico. A pessoa tem que ser capaz de dar um diagnóstico. Um médico faz isso, ele dá um diagnóstico. Então, um funcionário, por exemplo, você vai numa clínica, a pessoa que é uma gerente, que ela vai ter que falar assim, fulana, por que está dando tanto desfalque de cheque nesse procedimento? E aquela pessoa tem que ser capaz de ir lá, investigar e entregar para a pessoa, né, para a dona da clínica, o dono, o diagnóstico. Por que está acontecendo aqui? Perfeito? Uhum. Muito bem. O nível 3 já é diferente. Ele é capaz de criar uma eficiência. E aí, Silvana, é que eu vejo esse lugar que eu vou falar agora, que é o grande problema. Tá bom? Porque eu vejo assim, muitas pessoas têm uma clínica e tem um gerente. E fala para o gerente isso. O gerente dá o diagnóstico. Ele vem cá e fala assim, doutor, isso está acontecendo por causa disso. Aí o médico, que é o maior extrato na clínica dele, eu espero, né? Entendeu? Ele é o maior extrato. Ele acha que ele pode delegar para aquela pessoa assim, fulano, então você vai lá, ele não fala nessa linguagem. Você cria um processo para isso não acontecer mais. Você pode desistir da vida. Porque a pessoa não consegue fazer isso. Porque a pessoa que consegue fazer isso está trabalhando na Vale ganhando 25 mil por mês. E o médico não vai contratar uma pessoa dessa. Você entendeu? É quando eu digo que o médico... também do óbvio, que o óbvio não existe. Né? Então você é um médico de um extrato, de um nível mais alto, e acha óbvio que a pessoa pense como você, interprete a situação do seu ponto de vista. E aí, Silvana, ele acha que ele não tem que descer para fazer o processo. Ou ele chama alguém para fazer, mas aquela pessoa não faz. Porque aí você chama um consultor, porque o consultor ele vende um 3. É por isso que ele é consultor, entendeu? Porque aquele médico não consegue contratar a pessoa, né, Black Belt, Green Belt, lá de qualidade total, que trabalha... Né? Um Black Belt. Ele não consegue contratar, ele não tem verba para isso. Só que ele, em vez de ir lá, ele vai falar assim, então vamos resolver. Ir lá e criar um processo para... Não,
Ele acha que basta ele dar uma ordem, brigar com a pessoa que ele resolve. Isso é ignorância. Então aí eu vejo os retrabalhos frequentes acontecendo, né? Porque ele nem chama um consultor para ajudá-lo e ele acha que basta ele brigar. Se ele for, não, não é. A pessoa não consegue fazer isso, ela não tem essa cognição. E aí, Silvana, é muito importante quem nos ouve entender uma coisa. Por que isso, o tresificar, vamos dizer assim, é importante? Quem assistiu Sede de Poder, a história do McDonald's, vai lembrar. O que os irmãos McDonald's fizeram foi que eles tresificaram, eles processualizaram uma lanchonete. Não é isso? De maneira que o hambúrguer saía sempre do mesmo jeito. Você sabia quanto você gastava em cada hambúrguer. Então, a minha dica para quem nos ouve, você nunca pode abrir a segunda clínica na sua vida se você não tiver tudo metrificado. Porque um lugar você administra com o seu olho, entende, Silvana? Para você administrar 2 lugares, você tem que ter métrica. Por isso que o McDonald's é administrado assim, quanto que pesa o hambúrguer? É 3 espremidinhas de ketchup. Você entendeu? Que pesa tanto, já metrificou. Porque se o indivíduo abre o segundo, ele não entende que ele quebra os 2, porque ele não podia, ele não tem como colocar o olho em 2 lugares. Você só pode abrir uma segunda unidade quando você já tiver tudo metrificado. Tudo padronizado, entendeu? Tá certo? Quando eu digo padronizar, eu pareço louco, você sabe que na verdade eu só tenho uma secretária, eu não tenho uma estrutura assim, mas tudo meu é padronizado. Se a Thaís hoje não puder trabalhar... Você é realmente um aficionado com essa questão do processo. Você abre uma ficha, tem lá, liga, o pitch, o que tem que falar, tá lá, tá escrito para a pessoa que está sentada. Você está entendendo? Porque esse é o conhecimento. Porque senão, cada vez que troca uma secretária, ou se a Thaís tira férias, tudo desmonta. Né? Então, o meu negocinho, ele é tresificado. Ele é padronizado. Deu uma travadinha. Desculpa, ele é padronizado. É um McDonald's. Você tem que McDonald'sar as coisas que são McDonald'sáveis, né? O que não é McDonald'sável é assim, a sua atenção que você dá para o seu paciente, não é isso? Mas tem coisas que você tem que processualizar. E aí eu vejo o camarada, antes de processualizar, ele quer abrir a segunda unidade. Ou, o que nós estamos comentando, ele acha que se ele der uma ordem e brigar, a pessoa vai ser capaz. Então ele nem contrata um consultor para processualizar, como ele também não acha que ele não tem que descer para fazer. Tem, porque quem entende do negócio dele melhor é ele mesmo, não é, Silvana? Isso. Tem características do negócio que só a pessoa entende. E né? Pegando um gancho nesse seu exemplo da abertura de uma segunda unidade, né? Ou seja, de não tomar essa decisão antes que a sua unidade esteja totalmente processualizada, eu quero expandir ainda um pouquinho mais esse entendimento, que é a questão seguinte, que a sua clínica, estando metrificada, processualizada, você tem que entender que variáveis e exceções ocorrerão. E quem é a pessoa apta a resolver a novidade no sentido de dúvida, a nova dúvida. E aí eu posso citar um exemplo, doutor Frederico, para quem gosta de desenho animado, tem filhos, daquele filme Formiguinhas, que mostra, tem uma cena do filme que mostram as formiguinhas pegando lá a folhinha, né, a comidinha, levando naquele processo linear para dentro da casinha. E aí, de repente, cai um galinho e elas ficam desesperadas, porque elas estão tão acostumadas com o processo que, diante de uma eventualidade, elas não sabem como reagir. Aí vai um líder lá e indica elas contornarem o caminho para poder dar sequência. Porque aquele obstáculo era maior do que elas, para elas poderem levantar e reposicionar. Então, elas encontraram uma nova rota. E aí, isso seria o nível 3, na verdade, né? De você também encontrar, ter alguém ali que indica um novo caminho, caso alguma coisa não funcione. Por que você tem um chefe? O que é um chefe? O chefe, ele tem 3 coisas a mais do que a gente. Ele tem uma autoridade, para o que você falou, para abrir uma exceção, né? Isso. Você fala, não, nesse caso, não. Ele tem autoridade para isso. Ele pode ter uma competência misturado com experiência, né? Que faz com que ele já tenha visto aquilo várias vezes, então ele resolve, você recorre a ele, e ele tem, e deveria ter, uma complexidade maior, porque ele agrega a sua decisão, entendeu? Né? Então, quando alguém que trabalha comigo me traz um problema, eu só tenho um pensamento, todas elas sabem disso, e lá eu não culpo ninguém. O que nós podemos fazer para isso não ocorrer novamente?
Se elas não conseguem responder isso, elas me fazem a pergunta, aí eu resolvo. Aí eu dou a resposta. Então, com isso, você quer dizer o seguinte, que mesmo o líder tendo uma posição de líder, devendo ter um nível maior, ele ainda assim não é obrigado a ter todas as respostas. Não, exatamente, ele não pode, não, exatamente. Mas se ele educa as pessoas de que, como que a pessoa já chega até você, cada vez ela traz menos, porque ela se ensinou ela a raciocinar. Então ela vai no limite dela, entendeu? Você deu um método. Mas pode ser que ela se faça essa pergunta, como eu vou fazer isso para não acontecer de novo, ela não consegue responder, então ela traz para você. Então eu brinco que eu resolvo, muito, né, assim, de uma maneira muito pouco burocrática, as questões. Elas trazem, eu falo, vamos fazer assim. Então a gente faz assim, entendeu? Porque o que eu faço, isso é uma pergunta de processo, o que a gente pode fazer para que isso não ocorra novamente, né? São dentro da limitação de todo mundo começa a pensar processualmente, mas é claro, o fluxo total do negócio, da clínica, né? Uma pessoa que acaba detendo aquilo, né? Que entende o impacto do todo, né? A Kátia está perguntando se seria o nível 4. E não, né, doutora? A gente ainda está no nível 3, que é a capacidade de criar processos, né? Então, uma falha aconteceu... O nível 4 é a sincronização de processo. Então, ninguém que nos escuta provavelmente tem uma empresa extrato 4. Uma empresa extrato 4, ela é interestadual, ela é muito grande, entendeu? É você sincronizar processos de um ano, entendeu? É uma coisa, é um Lean da Toyota, é uma linha de produção da Toyota, vamos dizer, né? Então, é quando você coloca processos em sincronização, né? No longo prazo. Então, são empresas já transestaduais, né? Tem mais de um estado, né? De uma cidade em mais de um estado, tem que responder a mais de uma lei de norma, de CMS, é outra complexidade, né? O modo 5, porque isso aqui é igual nota musical, é de 4 em 4. O modo 5 é uma empresa que está no Brasil inteiro. O modo 5, então você vai 1, 2, 3, 4, aí vai repetir os 4 de novo em outro nível, que é 5, 6, 7, 8. Então o 5 é um conceito. Então a pessoa cria um conceito novo. Então o Steve Jobs criou um conceito novo quando ele criou o iPod. Ele juntou um monte de coisa, né? É como se ele juntasse um monte de coisa, 3, 4, ele pegou um monte de processo. Essa frase, essa expressão. Ele juntou e aí ele inovou. Então a inovação mesmo é 5. Ele cria um novo conceito, né? Ele cria um novo conceito, né? Ele criou um novo conceito, que juntando várias coisas, 4, ele criou um 5. Aí o 6, ele faz com conceitos o que o 2 faz com informação, ele dá diagnóstico em conceitos. Então, né, são pessoas capazes de olhar para a realidade e eles diagnosticam conceitos. Não é só uma informação, igual um médico faria. Já um camarada, um 6 é assim, é o presidente da Apple, tá bom? Um 7, ele coloca conceitos em sequência, como se fosse o que um 3 faz com informação, ele cria um processo de conceitos. Por exemplo, a Sony, no auge dela. Então, a Sony fabricava, presta atenção, o videocassete, ou o Betamax, ele fazia então, o aparelho, ele fazia para você o CD, o DVD, e ele ainda fazia o filme, tinha Sony Pictures. Mas fazia tudo, numa sequência. Um 8 é quando ele coloca conceitos em paralelo. Aí, a única organização do mundo que faz isso é o exército americano, talvez o exército chinês, entendeu? Coloca conceitos em paralelo. Aí você precisa de um cara 8 para administrar isso. Winston Churchill. Só tem 10 a cada 1 milhão de seres vivos. Seu ídolo. O meu ídolo, era. Porque isso, como eles vão aumentando com a idade, ele exerce o 8 dele, porque ele chega a primeiro-ministro com 65 anos. Nossa, imagina você ser um líder de um nível 8, né? Assim, tem que ser realmente uma coisa o Steve Jobs morreu antes de chegar no 8 dele, né? O Bill Gates também é um cara 7 para 8, é só se assistir, né? O código Bill Gates, que você vai ver como é... Bill Gates, Steve Jobs, a gente está falando de 7 e 8, então assim... A média humana, então... A média não. 80% da humanidade... 80% da humanidade é abaixo de 2. Por isso que você não consegue explicar para uma pessoa uma coisa dicotômica, um paradoxo. Não é isso? Igual você deve ter visto no meu vídeo, que eu explico a difícil decisão utilitarista versus universalismo. Cada pessoa ouve... Quem quiser assistir esse vídeo, está no meu feed, tá? Vale super a pena. Adorei. Cada pessoa assiste... Ético, né?
Conflito ético. Cada pessoa assiste e acha que eu estou defendendo o ponto de vista dela. Eu não estou defendendo, você entendeu? Eu estou apresentando um paradoxo. Factual ali, assim, né? Mas como a pessoa pensa linear, ela fala assim, não, eu estou apresentando um paradoxo. O paradoxo é isso, é quando você tem duas verdades, duas opções legítimas e equivalentes. Por isso que é trágico. É um impasse, né, doutor Frederico? Exatamente. É um impasse. Que numa empresa, como é que a pessoa resolve? Numa empresa, ele olha o todo e ele subordina a parte ao todo. Entendeu? É isso que você faz no Lean, né? no qualidade total. Você fala assim, não, a parte ela tem que se submeter ao fluxo, não é? Sim. Porque se eu fizer assim, a recepção funcionar direitinho, o botox funcionar direitinho, não, tem que ser um fluxo, porque senão engargala num lugar, você está entendendo? Imagina uma fábrica, com 3 máquinas produzindo peça, e aqui no final sai, vamos supor, o carro, o que é que seja. Se essa máquina produzir 10 peças por hora, essa aqui produzir 50 peças por hora, essa aqui produzir 15 peças por hora, quantos carros vão sair aqui? São 10, porque essa máquina aqui só produz 10, não adianta você produzir aqui 60, entendeu? Então o gargalo é essa. O que você tem que fazer? Fazer essa... tudo é praticamente um sistema vascular, né? É como você ter veias, artérias todas sincronizadas e fluidas. Isso. Esse seria assim, o auge. A quantidade de sangue que vai fluir é o diâmetro da artéria mais fina, não é isso? E a conexão, lá na frente. A fluidez, né? Acho que então aqui nesse caso aqui, você tinha que fazer o quê? Fazer essa máquina trabalhar 24 horas, essa aqui trabalhar 8 horas, sei lá, né? Ou 3 horas, aí pronto, aí você produz mais carro, né? Sem criar estoques. Uma dúvida, o doutor vai falar até o ponto 12 ou a gente vai parar no 8 e eu posso fazer algumas perguntas? Eu estou te perguntando porque... Então tá bom, só para resumir. Então aí um 12 é Mozart, é um gênio, porque acima do 9 são gênios, né? Gênios lidam com universais, é isso? Tá. Não é mentira, eu fui olhar, você deve ter visto um post aí, né? Assim, em 1666 houve uma crise, um surto de peste bubônica em Londres. E houve um lockdown, igual hoje. E fechou o Trinity College, onde estudava Sir Isaac Newton. E ele teve que ir para a casa da mãe no interior. E ele ficou lá, sei lá quantos meses, quando ele voltou ele tinha descoberto a lei da gravidade. Então, tipo assim, faça alguma coisa. Entendeu? Só que o cara vai para a casa da mãe e descobre a lei da gravidade. Você fala, como? Você imagina, o cara está sentado, o cara amassando a cabeça dele. Você entender que tem um gênio. Perfeito, né? Lockdown, ele foi com problema na mente, algum problema para ser resolvido, focou, teve o descanso. Resolveu. O insight apareceu. Você entendeu? O cara cai uma maçã na cabeça dele. Ele pega a maçã e ele tem um insight, que a mesma força que jogou a maçã na testa dele segura a lua lá no céu. Aí ele fala assim, nossa, eu vou explicar isso. Só que não existia matemática para explicar isso. Ele teve que criar o cálculo diferencial para poder explicar aquilo que ele imaginou. De férias na casa da mãe dele, enquanto tinha peste bubônica em Londres, né? Mas se tivesse uns 4 surtos de peste desse, o homem mudava o planeta. Aliás, mudou o planeta, né? Ele mudou. Doutor Frederico, vamos lá. Eu consigo saber qual é o meu extrato, como que eu consigo desenvolver e me fala um pouco sobre o seu curso de complexidade cognitiva. Assim, então essa é uma grande polêmica. Você descobre seu extrato mais ou menos assim. Qual o seu problema? O seu problema é um problema de diagnóstico? O seu problema é um problema de processo? Que aí você vai entender a sua dificuldade. Se você tem mais dificuldade de processualizar, é porque você ainda não é um 3 amadurecido, por exemplo, tá certo? Entendeu? Se você é um problema de sincronizar, você ainda não é um 4 amadurecido. O que a gente sabe é o seguinte, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai saltando, entendeu? A gente não sabe como desenvolver isso. A gente sabe que a gente vai saltando. Claro, nós não vamos chegar aos 65 anos igual o Winston Churchill, porque ele saiu de um lugar diferente quando ele tinha 20 anos de idade. O que a gente tem que entender é focar o nosso negócio no nosso tamanho, entendeu? É isso que eu te falei, você só pode ter a sua segunda clínica o dia que você metrificar a primeira. E se você não conseguir metrificar sozinho, você chama alguém para metrificar para você, entendeu? Ela tem que estar metrificada, é isso que a pessoa tem que entender. Não é que pode ser que ela seja um 3, ela consiga, ela está no 3, mas ela não tem tempo de metrificar, tá? Entendeu? Então, não quer, né? Não é o que não quer. Não é porque ela consegue que ela quer. Pode ser que ela consegue, mas não quer fazer aquilo. Né? Exatamente. Então, confortante assim, quando você encontra alguém assim que faz o que você gostaria de delegar
e que faz como você estivesse fazendo também, né? Isso, exatamente. Então, quando você vê no filme Sede de Poder, a pessoa fala assim, não, mas o Ray Kroc roubou dos irmãos McDonald. Você entenderia o que o Ray Kroc era? O Ray Kroc era um 5 alto. O Ray Kroc entendeu que aquilo era um novo conceito de comida. Fast food. Você entendeu? Os irmãos McDonald's, eles venderam a lanchonete, que funcionava bem. Ele não. Ele entendeu que aquilo era um novo conceito de comida. Ele era um 5 alto. Então, ele criou um novo conceito de comida. Você fala assim, não, mas doutor, então eu vou extrapolar. Se aquele cara, o Ray Kroc, tivesse uma lanchonete, ele teria processualizado ela. Entendeu? Só que ele era vendedor de liquidificador. Tá bom? Né? É possível eu ser, por exemplo, uma pessoa mais conceitual e ter dificuldade processual? Sim, é possível. É possível. É possível o seguinte, você tem várias questões. Atrapalhar no próprio conceito, né? Porque pode ser que ela ainda não seja um 3, pode ser que ela seja uma pessoa muito analítica e cheia de picuinha, então a pessoa ela é burocrática, né? Então, porque para você processualizar rápido, você tem que achar o gargalo, não é isso? Você acha o gargalo e solta ele, porque sempre vai haver um gargalo. A questão é onde você coloca ele. Então, por exemplo, Rolex tem gargalo na produção, propositalmente, não é para ter para todo mundo, não é isso? Escassez, né? Já o Swatch, ele tem um gargalo no mercado. O tanto de Swatch você quiser, eles fabricam. É igual o iPhone. O tanto que você quiser, fabrica. O gargalo não é na produção, é gargalo no mercado. Diferente de itens sofisticados, né? Que o gargalo é de propósito na produção. Muitas vezes, então, o que você falou, como é difícil para um médico, porque o médico é engargalado na hora dele, né? Então, ele tem aquele velho conflito, né? Como é que ele sobe, né? Ele sobe o preço, o que ele faz, né? Porque tem um limite daquilo ali, porque ele tem um limite de horas. Aí a gente né? trabalha o conceito. Exatamente. De valor agregado. De valor agregado, isso. Porque ele tem um limite, né? Ele tem gargalado no tempo. Ele não tem coisa que não é delegável. Tem coisa que é delegável, né? E que eu não entendo porque alguns não delegam. Eu não sei, não tem nada, né? Por que o cara não delega aquilo, né? Não dá para entender, porque ele acha que é caro. Caro nada, caro é ele fazer aquele negócio, né? A hora dele, né? Vale mais do que aquela... O ego, o apego, muitas variáveis. Muito bem, isso, o ego, o apego, isso mesmo, exatamente. Então, como o gargalo é a hora, o que você falou, esse é o limite dele. Então, como é que ele administra aquilo, né? Para soltar o fluxo. Né? Isso mesmo. A telemedicina, ela é uma ferramenta e, se bem utilizada, pode se tornar bem estratégica, tá, Kátia? Assim, mas aí seria um tema para a gente poder desenvolver um pouquinho mais de estratégia. Doutor Frederico, temos 3 minutos e a minha pergunta para você é, e pai, vai bem? Pai tá bom, né? Pai, um modo altíssimo, né? Para quem não sabe, eu sou filho do doutor Laí Ribeiro, né? Para você entender o que é um modo alto, né, Silvânia? Hein? Para você entender o que é um modo altíssimo, o doutor Laí cria mercados, não é isso? Ele cria mercados. Né? Atua no Brasil todo, além do Brasil, né? Mundo todo. O meu pai veio para o Brasil, voltou para o Brasil em 1989, e ele criou o mercado de autoajuda. Ninguém vendia livro antes do doutor Laí, não. Ninguém vendia livro. O livro mais vendido do Brasil, quando meu pai chegou, era o Jorge Amado, vendia 200 mil exemplares. O meu pai vendeu 4 milhões de livros, com o sucesso não ocorre por acaso. Então ele criou um mercado de autoajuda. Agora ele criou esse outro mercado aí, né? De medicina integrativa, óleo de coco, tudo ele criou. Então, são indivíduos que criam mercados, eles criam conceitos, não é isso? Eles vêm, mudam tudo, né? Esse seria a capacidade. Que extrato seria esse do Dr. Laí Ribeiro? O meu pai é um 5 alto, né? E olha, gente, a diferença que um profissional desse pode fazer né, no mercado, na vida, e ainda a gente está analisando com o nível 5. Então, assim, é muito resultado para um nível mediano dentro das 12 possibilidades. Então, significa... você vai pensar o que o Steve Jobs fez. O que ele fez, né? Exatamente. Aquele é um cara alto. Assistam o Código Bill Gates no Netflix, você vai ver que o maior ativo da Fundação Gates é o cérebro do Bill Gates. Sim. É inacreditável. Olha, temos 1 minuto. Doutor Frederico, é possível a gente aprender mais sobre complexidade cognitiva? Tem curso? Sim, é possível. Você tem que fazer o seguinte, eu e o doutor Décio, né, que é meu parceiro nisso, e hoje vai estar na minha live junto comigo, eu e ele. Doutor Décio, pois é. Doutor Décio,
Márcio é uma figura muito impressionante, né? Ótimo de ouvir. Ele está lançando um curso online, aproveitando o momento, então vai ter. Então, quem tiver interesse, você pode entrar no meu site, mandar um e-mail lá no contato, que aí eu guardo o seu nome, mas assim que for lançado, vai ser lançado desses dias, né? Ainda durante esse período. Nós vamos fazer propaganda no Instagram, vamos fazer propaganda no LinkedIn, tá?